Inter contra Juventus, o famoso Derby d'Itália. E olha, isso é bem mais do que um jogo. É uma verdadeira batalha pela liderança. Hoje a gente vai deixar a paixão um pouquinho de lado para mergulhar nos números e entender o que eles realmente dizem sobre quem leva a vantagem nesse confronto. A base para toda essa nossa análise aqui é esse estudo da Smart Goal. É uma leitura de jogo completa, baseada em dezenas de métricas que projetam a performance dos times. O que a gente vai fazer agora é desmembrar esses dados para entender direitinho as forças e as fraquezas de cada um. Vamos combinar, né? Inter e Juventus não é um jogo qualquer, é o histórico Derby d'Itália. E nesta temporada, especificamente, o peso desse confronto é ainda maior. E o que torna esse jogo tão decisivo é justamente o contexto. É um confronto direto, valendo a ponta da tabela da Série A. Cada ponto conquistado aqui pode, literalmente, definir o campeão lá na frente. Então, para a gente entender de verdade o peso dessa partida, vamos começar dando uma olhada no panorama geral da liga, a classificação e, claro, a fase atual de cada equipe. E os números já começam a contar uma história bem clara. De um lado, a gente tem uma Inter dominante, líder com 58 pontos e numa fase que o modelo classifica como boa. Do outro, a Juventus em quarto lugar com 46 pontos e vivendo um momento considerado apenas regular. A diferença no momento atual é nítida. E esse gráfico aqui deixa tudo ainda mais visual. São 12 pontos separando os dois rivais. É uma vantagem bem considerável para a Inter, que entra em campo com toda a segurança da liderança. Certo, já vimos a tabela, agora vamos para uma das partes mais legais, o ataque. Quem tem o maior poder de fogo? Qual dos ataques tem sido mais eficiente e perigoso ao longo da temporada? Para medir isso, uma métrica excelente é o XG, os gols esperados. Ela mostra a qualidade das chances de gol criadas. E aqui, a Inter leva vantagem, 1,93 de XG por jogo contra 1,50 da Juventus. Na prática, isso quer dizer que o ataque da Inter cria chances de maior qualidade e com mais frequência. Mas olha só que curioso. Apesar dessa diferença no poder de fogo, a probabilidade de ambos os times marcarem o primeiro gol do jogo é exatamente a mesma, 66,67%. Isso sugere que, pelo menos no começo da partida, o equilíbrio pode ser total. Bom, ataque analisado, mas a gente sabe que clássicos e campeonatos muitas vezes se ganham na defesa. Então vamos ver como os times se comportam na parte defensiva. E é aqui que o jogo vira. Se no ataque a vantagem é da Inter, na defesa a história é outra. A defesa da Juventus é avaliada como boa, enquanto a da Inter é regular. Esse pode muito bem ser o trunfo que a Juventus vai tentar explorar, especialmente em contra-ataques. Só que, de novo, a gente encontra um paradoxo. Assim como no ataque, apesar da avaliação defensiva melhor da Juventus, a probabilidade dos dois times sofrerem o primeiro gol é idêntica, 33,33%. É interessante, né? A defesa da Juve pode ser mais consistente no geral, mas parece que no começo do jogo a vulnerabilidade é a mesma. Certo, analisamos tabela, ataque, defesa, mas no fim das contas, o que todos esses números querem dizer sobre o resultado final? Vamos para a previsão numérica para descobrir quem é o favorito. Com base nas probabilidades, a Inter desponta como a grande favorita. A odd de 1,92 para a vitória da Inter é bem menor que os 3,17 para a Juventus e 4,46 para o empate, o que, na linguagem dos números, indica uma chance matemática bem maior de vitória para o time da casa. Agora, quando a gente olha os placares mais prováveis, o cenário fica bem interessante. Porque apesar do favoritismo da Inter, o resultado com a maior chance de acontecer é o empate em 1-1, com 9,36%. A vitória da Inter por 2-1 vem logo atrás. Ou seja, favorita sim, mas tudo indica um jogo bem apertado. E para fechar, um dado que talvez consolide de vez o favoritismo da Inter, a chance de uma goleada. A probabilidade disso acontecer para a Inter é de 16,54%, mais que o dobro dos 7,30% da Juventus. Isso é um reflexo direto daquele poder de fogo superior que a gente viu lá no começo. No papel, os dados apontam claramente para uma direção. Mas a gente sabe que futebol não é matemática exata, né? A grande pergunta que fica é: será que a lógica dos números vai prevalecer ou o campo, como tantas outras vezes, nos reserva uma grande surpresa? Essa foi uma leitura de jogo da Smart Goal. Para ter acesso a esse tipo de inteligência de alto nível, é só seguir a gente no Instagram, em @smartgoal4, ou receber o PDF completo direto no seu WhatsApp. O link para tudo isso está na bio. Smart Goal. Leitura de jogo baseado em dados.